Olá, povo de Deus. Eu sou o pastor Hamilton, sou pretendente da Convenção Rondoacre. Eu faço parte desse projeto maravilhoso. Eu sou amigo da missão. Venho aqui também pedir a todos, principalmente a minha convenção, para você também ser amigo da missão. Seja um amigo da missão, faça o nome de Deus ser cada dia glorificado. A paz do Senhor a todos. Graça e paz de Jesus, meu irmão, minha irmã, amigo que está com a gente mais uma vez para estarmos aqui estudando mais uma lição bíblica. Estamos na série Alegrai-vos, estudos na carta de Paulo aos Filipenses. Estamos chegando nessa semana à lição 8, cristãos engajados. É muito bom receber você aqui, mas como sempre fazemos, é hora de você compartilhar esse link. Amantes do estudo da Palavra de Deus, compartilhe aí com a sua igreja local, com a liderança, com irmãos e irmãs do seu grupo da família, no seu Face, no seu Instagram, no seu WhatsApp. Compartilhe que está começando mais um estudo da lição bíblica aqui no nosso espaço da Escola Bíblica. Vamos mais uma vez aprender juntos, conversar sobre a Palavra de Deus para sermos edificados com o ensino de um trecho das Escrituras que fala de dois grandes companheiros de Paulo, Timóteo e Epafrodito. Mas é daqui a pouco, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para começarmos esse estudo. Não sei se você sabe, a pessoa que tem mais seguidores nas redes sociais hoje em todo o mundo se chama Cristiano Ronaldo. Ele é um atleta, talvez você não acompanhe o mundo do futebol, mas Cristiano Ronaldo, mesmo para quem não está acostumado ou não gosta do mundo do futebol, é um atleta muito conhecido fora, inclusive, dos círculos futebolísticos. Ele é quem detém mais seguidores em todo o mundo. Uma das características desses influenciadores digitais, como é esse que a gente citou, o Cristiano Ronaldo, e tantos outros no Brasil, fora do Brasil, é a capacidade deles de gerar influência na vida das pessoas, mas muitos deles, se você fizer uma pesquisa, quem são essas pessoas, conhecer um pouquinho das suas histórias, salvo exceções dessas listas dos 10 grandes influenciadores do mundo ou dos 10 grandes influenciadores do Brasil, uma característica se mostra neles. Eles são compromissados com aquilo que fazem. Eles têm alto grau de disciplina. Ter uma vida disciplinada, uma vida que encontra disciplina, ela sim traz algum peso, algum sacrifício da parte de quem faz. Mas hoje, no estudo da carta de Paulo aos Filipenses, nós vamos encontrar dois homens compromissados, dois homens engajados, mas que isso tem trazido alegria para o ministério de Paulo e trazido alegria também para a vida desses homens que se percebem cumprindo os propósitos de Deus, mesmo diante dos grandes desafios que eles enfrentaram. Como tem sido o seu engajamento com a sua igreja local? Como tem sido essa sua realidade diante das suas lutas, diante dos seus dilemas, diante dos dilemas do seu pastor, da liderança da sua igreja? O quanto estamos engajados a ponto de que isso ajude a contribuir para um coração animado, para um coração esperançoso, tanto dos nossos líderes, quanto o seu próprio coração, na medida em que você se envolve com o serviço do reino de Deus. É sobre esse assunto que trata a lição 8. E é muito bom receber novamente aqui o pastor Beto Soares para participar comigo dessa conversa. Estivemos juntos há algumas semanas atrás, na lição de número 4, se eu não me engano, e agora a gente está junto aqui de novo para falar sobre a lição 8, Cristãos Engajados. Seja muito bem-vindo, Beto. Obrigado, Júnior. É um prazer estar aqui.
A graça e a paz de Jesus a todos os nossos irmãos e irmãs, e espero de alguma forma poder ajudar você no teu estudo, na compreensão da verdade bíblica na sua vida. Muito bem, vamos então diretamente aqui para o estudo da lição. Se você não está com a sua lição na mão aí, ó, a Alegrai-vos, pega ela aí, vamos estudar junto, vamos aprender juntos aqui um pouco, para que no sábado, na sua igreja local, você possa se dedicar aí junto com a sua classe a esse importante estudo. Beto, a Bíblia Sagrada é recheada de homens e mulheres que nos são apresentados de tal forma que nós reconhecemos o seu engajamento no serviço do Reino de Deus. Seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, nós somos apresentados a homens e mulheres que dedicaram as suas vidas ao serviço do Reino de Deus. Obviamente, homens e mulheres que têm os seus defeitos, e a Bíblia é muito rica nesse sentido, ela não esconde os defeitos dos seus heróis. Está aí Moisés, Abraão, Davi, o próprio Pedro, talvez o próprio Paulo, que tem na sua personalidade, nas suas características, alguns defeitos, né? Se a gente pudesse dizer assim. Mas isso não impede de serem homens que dedicaram vidas, que se engajaram no serviço cristão. Hoje a gente está diante, nesse trecho, a partir do verso 19 do capítulo 2 de Filipenses, diante de dois homens de profundo engajamento, né? Timóteo e Epafrodito. Mas antes da gente falar especificamente deles, acho que vale a pena nós começarmos aqui pensando um pouco sobre o quão é importante, né? Porque isso já vai ativando aí o pensamento, a edificação dos nossos irmãos e irmãs. Quão importante pessoas decidirem realmente se engajar nas causas de Cristo, nas causas do reino de Deus, né? Falei aqui no começo dos influenciadores, né? É uma percepção minha. Eles têm muitos milhões de seguidores, como o Cristiano Ronaldo citado, né? Milhões de seguidores. Mas eu acho que nós nos tornamos, ou as pessoas que os seguem, se tornam admiradores, mas não conseguem ter a mesma disciplina, o mesmo engajamento dessas pessoas. Já o discipulado cristão, Jesus não está atrás de admiradores, né? Está atrás de discípulos que se engajem na missão que ele se engajou, né? Como é que é isso para você, no seu ministério? Como é que você enxerga essa questão? A gente precisa cada vez mais de pessoas engajadas no ministério. Por uma simples razão. Eu sou o pastor da minha igreja. Eu, como pastor da igreja, eu tenho alguns alcances, vou dizer assim. No púlpito eu prego, num aconselhamento, nos horários que eu atendo os irmãos, numa visita. Mas tem determinados momentos que eu não alcanço. Por exemplo, às vezes tem um jovem na igreja ali, por exemplo, que está passando por um drama muito grande, mas nem que não tem abertura comigo, às vezes não está no mesmo time que eu, ou eu tenho um compromisso fora, e eu não tenho como chegar naquela pessoa e ajudá-la de alguma maneira. Mas, se eu tenho pessoas engajadas, e esse engajamento for algo que vem do Espírito Santo, com todos os atributos que o Espírito Santo traz, a sensibilidade, a palavra certa, você fala assim, puxa, mas como que eu busco isso? Peça ao Senhor, peça a Deus, peça ao Senhor Jesus, batiza com o Espírito Santo, me dê do seu poder, que Jesus faz isso. Então, pessoas que, quando eu não estou ali, outras pessoas podem suprir a demanda daquela pessoa que eu não pude atender. Pessoas enganjadas, ela é uma igreja com pessoas enganjadas, é uma igreja viva, é uma igreja que faz a diferença. Não adianta ter um pastor enganjado. Uma igreja com um pastor enganjado vai ser a cara do pastor, mas a gente não foi chamado para ter uma igreja com a cara do pastor. É uma igreja, é uma comunidade de pessoas enganjadas na missão de Deus, como você falou. Não para serem admiradas, mas para serem imitadas. Sim. Para serem copiadas. E aí, que tipo de cópia que eu estou proporcionando que as pessoas sejam a partir do meu exemplo? Enfim, uma pergunta que eu deixo no ar. Deixa no ar, né? Vamos olhar para Timóteo e Epafrodito? Bora. Parece que nós estamos diante de dois homens extremamente compromissados. Sim. Cada um com a sua característica, né? O texto base da lição, aliás, ele por um lado, ele é contraditório, né? Porque ele fala justamente do ponto de vista do não compromisso, né? Do não engajamento, porque todos buscam
o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Paulo está falando de dois homens que são justamente o contrário desse Sim. texto base aqui, né? Gente que busca o que é de Cristo Jesus e não os seus próprios interesses. Mas não é a pergunta que você deixou para os nossos irmãos, irmãs, estudantes da Palavra de Deus, é uma pergunta que eu acho que Paulo já tinha, né? Sim. Porque ele está diante de ele está numa carta de bastante alegria, né? Mas aqui ele solta uma ponta de tristeza, né? Porque tem muita gente que só está preocupado com seus próprios interesses e não se compromete com a causa de Jesus, né? Ele solta essa, não sei se não vou dizer que é uma mágoa, mas ele solta essa pontinha de tristeza numa carta de tanta alegria, né? Ele está dizendo assim, tem muita gente que só está na igreja, mas está buscando seus próprios interesses. É isso mesmo. Vai fazer uma boa ação e tira um selfie, né? Para mostrar para todo mundo que ele está fazendo a boa ação. Na verdade, o foco não está na boa ação, o foco está na autopromoção. E acho que não tem exemplo melhor para buscar seu próprio interesse do que a autopromoção. Infelizmente, Virgínia. Infelizmente. Enquanto que a proposta do Evangelho não é de autopromoção, mas é de autodoação. Sim. É como a gente falou lá na lição 4, né? É Paulo dando a sua vida em função do Evangelho. Não olhava mais para si, mas olhava para a missão apenas. Bom, se nós olharmos aí a primeira questão, olhar para as questões introdutórias, as considerações iniciais, essas todas, inclusive, que a gente vem fazendo até aqui, esses dois homens, aqui é dada atenção nesses versos, do verso 19 ao 30, são Timóteo e Epafrodito. A pergunta que a lição traz aqui é o que eles tinham de extraordinário, né? Que outros cristãos não tinham para que fossem apoiadores do ministério, né? Quem é Timóteo e Epafrodito, né? Para os nossos irmãos aí, ajuda a gente aí. Quem é Timóteo e Epafrodito? Timóteo talvez é mais conhecido, né? Sim. Timóteo é o discípulo de Paulo. Sim. É um jovem pastor que passou um bom tempo com Paulo aprendendo. Na verdade, ele vai ser aquele que Paulo vai entregar o bastão. Olha, você continua o meu serviço, né? Então, Timóteo era muito estimado por Paulo. Paulo tinha uma estima muito grande pela família dele. Paulo deixa muito claro isso quando ele fala da mãe e da avó de Timóteo, né? Quando ele vai falar diretamente com Timóteo, lá nas cartas endereçadas a ele. E Epafrodito, ele é um irmão da igreja de Filipos, né? Que tem uma incumbência de levar as ofertas, que a carta toda, na verdade, é uma carta de agradecimento pelas ofertas que Paulo recebeu dos irmãos de Filipos, né? Paulo precisava das ofertas, precisava se manter, e eles mandaram, naquele tempo não tinha o FedEx, nem o Sedex, né? Mas tinha Epafrodito, né? Sim, sim. E Epafrodito sai ali na via Egnatia, que é a via que liga a ponta, ali no finalzinho da bota da Itália, e vai chegar no que seria hoje o comecinho do Império Bizantino, né? Mais ou menos na Turquia ali. É uma linha reta, se você traçar. Por isso que Filipos era uma cidade tão estratégica. Nessa linha reta tem a Tessalônica também. Então, é uma via comum de passagem, mas você precisava fazer esse caminho e tudo mais. E para Afrodita acontece várias coisas no caminho. É a rodovia Bandeirantes. A Bandeirantes do... Aqui, que a gente que mora no estado de São Paulo. Exato. Ou a Dutra, né? A Dutra, para quem vai para o Rio de Janeiro. Era uma via muito legal que ele pegou justamente para levar para Roma. E Epafrodito diz, segundo Hernandes Dias Lopes, é um presbítero da igreja que vai levar essa oferta para Paulo. Ele é comissionado pela igreja, né? Sim, sim. Muito bem. A pergunta, ela fala assim, tem algo de extraordinário neles? Beto, será que tem algo de extraordinário nesses dois homens? Eu gosto do que o autor escreveu aqui. São dois santos comuns. Pronto. Né? É isso. Santos é no sentido separado, né? Isso. Santo da auréola, não, né? Isso. Mas são dois homens comuns. Eles não eram os apóstolos que conviveram com Jesus, que operaram milagres. Não. Eles eram dois homens comuns que estavam ali na igreja, estavam auxiliando a igreja, tinham o seu chamado na igreja, e eles se engajaram na obra. Isso. Timóteo, ele tem um interesse especial em Paulo, em aprender com Paulo, estava ali junto com Paulo na casa dele onde estava alugada, casa-prisão de Paulo.
evidentemente, não estava atrás de conforto, nem nada, estava atrás de aprendizado, e Epafrodito foi o cara que falou, vou levar essa oferta para lá. Isso. Se enganjaram, se disponibilizaram para aquilo, colocaram a sua vida para fazer aquilo. Eu acho que isso é importante, irmão, irmã, que estão junto com a gente nesse estudo, porque nós temos, por vezes, a impressão que esse serviço do reino de Deus, esse processo do engajamento, do comprometimento com a causa, ele é para pessoas especiais, né? Para pessoas extraordinárias, para pessoas que têm características acima da média, né? E essa ideia de santos comuns, né? Pessoas que simplesmente se disponibilizaram, demonstra justamente o contrário, né? O serviço do reino de Deus não foi feito para pessoas extraordinárias, né? O serviço do reino de Deus foi feito para pessoas como eu e você, como nós, que em algum momento da vida, da história, recebemos e aceitamos um chamado e decidimos entregar a nossa vida a Cristo Jesus, seja de um ponto de vista pastoral, como é o nosso caso, seja de um ponto de vista de pessoas que têm os seus empregos, suas lutas diárias, né? Mas que da mesma forma são chamadas a um comprometimento com o reino de Deus, né? E não se trata de serem pessoas extraordinárias, mas se trata de serem pessoas com uma postura de comprometimento. Sabe aquela história, né? Puxa, eu não tenho como ajudar. Eu gostaria muito de fazer uma coisa, mas eu não sou nada, eu sou pecador. Eu acho legal quando a gente vê esses exemplos bíblicos aqui e outros na Bíblia, né? Que Deus usa as pessoas em meio às suas imperfeições, em meio às suas pequenezas. Estou inventando uma palavra agora. Então, Deus usa pessoas, Deus precisa de pessoas dispostas para. É claro, precisamos nos esforçar de estudar, de ir atrás, de conhecer, mas não existe limitações em nós para Deus deixar de nos usar. Não existe. E acho que Timóteo e Epafrodito deixam muito claro aqui com os exemplos dele. Muito bem, então vamos se dedicar um pouco a Timóteo, com base aí no item 1, a segunda questão, e os textos, né, citados ali. Por favor, explique as virtudes da preocupação, do cuidado e do caráter na vida de Timóteo, né? E como isso se conecta com esses aspectos do sentimento, da ação e da própria identidade de Timóteo. Segundo Filipenses 2:20, como está aqui na lição, a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuido de vossos interesses. Paulo, ele começa a elencar aqui, ele começa a falar com os irmãos de Filipos a respeito das qualidades de Timóteo, que está ali perto dele. Então ele vai falar assim, olha, Timóteo é um cara preocupado. Timóteo é um cara que tem preocupações, ele se preocupa muito com as pessoas, ele tem preocupação não é aquela coisa só para inglês ver, sabe? É verdadeiro. E também vai trazer uma outra qualidade de Timóteo, que ele vai falar assim, olha, ele é um cara cuidadoso, né? No mesmo texto, igual tem o sentimento que ninguém sinceramente cuide de vosso interesse. Além da preocupação, tem o cuidado. São duas características de Timóteo bastante interessantes aqui. E lá no versículo 22 ele fala assim, e conhecereis o seu caráter aprovado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai. Quando eu vou olhar essas duas características, aí tentando responder a pergunta da lição, eu posso olhar o sentir, o agir e o ser. A preocupação de Timóteo é aquela preocupação de quem se tivesse na pele do outro, que é a preocupação do cristão, que não é um mero altruísmo, é uma compaixão, profunda compaixão, como fala o texto bíblico, como fala na parábola do samaritano, se bem que aquela compaixão é uma qualidade atribuída a Cristo, né? Mas é aquilo que nós devemos esperar. Então, nossa preocupação deve ser aquela preocupação, puxa, que coisa, não, de fato me preocupar, e essa preocupação me levar a ter uma ação. Não é só se preocupar para ficar bonitinho, mas eu ter uma ação. E aí a gente vê Timóteo, Paulo falando assim, olha, ele se preocupa e ele tem interesse em ter cuidado, cuidar de vocês. A preocupação leva à ação. A sensação leva à ação. Por fim,
não é fake. Timóteo é aquilo. É quem é Timóteo. É quem é Timóteo. Porque eu posso ter todas essas qualidades. Eu posso ser o cara que sente, que age, mas ser fake. Ser fake. Ser um cara fabricado para aquilo. Mas o evangelho, a transformação que o evangelho nos proporciona, faz com que a gente sinta e haja de uma maneira natural, como aquilo sendo a nossa essência, na verdade, como cristãos. Você está falando, eu estou pensando aqui, porque aí a gente vai buscar essas referências fora aqui desse texto, que é Paulo escrevendo para Timóteo, como Sim. você falou, né? Tem um trecho lá que ele diz que ele precisa tomar uma taça de vinho, né? Por causa dos seus constantes problemas De estômago. né? É muito provável, ainda que a gente não possa confirmar, que esse caráter preocupado, cuidadoso com as pessoas, atento ao sofrimento dos outros, e essa é uma realidade de muitos líderes, de muitos cristãos, diáconos, presbíteros, mesmo irmãos, que são irmãos assim, né? Atentos, preocupados, carinhosos. Isso poderá trazer, como talvez trouxe para Timóteo, um problema ali, né? Uma questão no seu estômago que ele precisa de um cuidado. Isso veja que comprometimento, engajamento tem um preço, né? Timóteo é esse homem que está ali do lado de Paulo, na prisão, acompanhando. Logo ele vai estar na igreja, logo ele vai estar ali em Éfeso, né? Sendo pastor da igreja de Éfeso. E como pastor da igreja de Éfeso, talvez, quem sabe, foram esses anos aqui que Paulo vai vendo que está se desenvolvendo um problema no estômago do seu amigo, né? Sim. E aí a gente precisa aprender a lidar com isso, porque lembrando sempre, essa é a carta da alegria, né? Essa é a carta da alegria e é a carta, talvez, numa situação de um grande sofrimento. Mas, irmão, não se deixe, né, dominar pelas questões assim, satélites que vão acontecendo, né? Eu me preocupei muito com os outros, eu me dediquei muito aos outros. Isso tem alguns preços, mas assim, Paulo trata isso com muita leveza, né? Timóteo, cuida desse assunto aí, cuida da sua saúde. Mas ele continua falando, nessa mesma carta, né? Se engaja no ministério, que ninguém despreze a sua mocidade, exorta, ensina, a tempo, fora de tempo. Mas ele sabe que ele está lidando com um homem maduro, né? Eu acho legal. Apesar de ser reconhecido como jovem. Sim, sim. E o que eu acho legal aqui, porque assim, essa fala de Paulo de preocupação e essa fala de apresentação de Paulo, ela fala com os nossos dias. Porque Paulo aqui não diria bem apresentando, mas está destacando Timóteo nessa carta, porque Timóteo ele já tem a ideia de um dia passar o bastão para Timóteo, aquele negócio todo, né? O Timóteo é conhecido dos irmãos de Filipos também ali e tal. Então, quando ele destaca essas características, é para mostrar assim para a igreja, olha, esse cara tem as suas qualidades, presta atenção nas qualidades dele. Mas aí depois que ele fala para Timóteo, cuida um pouco mais da sua saúde, ele está mostrando o seguinte, olha, se preocupa contigo. São dois assuntos importantes, eu não sei se eu consegui ser tão claro assim, como está na minha mente. Eu vou olhar para o pastor. Muitas vezes, o pastor da igreja, quando ele chega numa igreja para pastorear, ele precisa de alguém que fale assim, olha, esse cara é um cara preocupado com as ovelhas, é um cara que age, é um cara que faz isso, que faz aquilo, que faz... Precisa dessa outra apresentação. Essa apresentação necessariamente não é feita pela liderança da convenção regional, não, às vezes é feita por um irmão. Olha, eu conheço esse pastor aqui, esse pastor. Isso ajuda muito no ministério pastoral daquele pastor lá. E é melhor, até quando é o irmão da igreja que faz esse tipo de coisa do que uma convenção. Só que também para aquele pastor lá na frente, aí eu já falo um pouquinho da experiência do Ministério de Vida Pastoral, né, que é um ministério da nossa igreja que cuida da vida dos pastores. É comum a gente falar para os pastores, olha, se cuida, desacelera, né? Você vai no médico, cuida da sua saúde, cuida... É muito comum, isso é uma fala muito repetitiva no meio dos pastores.
Isso mostra que mesmo tendo qualidades muito boas, como a de Timóteo ou desses pastores, nós devemos estar atentos ao nosso cuidado. Para quê? Para que essas qualidades que são muito boas, elas não se percam Isso. devido às nossas debilidades. Possam ser evidenciadas, inclusive, né? Exato, exatamente. Muito bem. Bom, o Timóteo parece, principalmente por esse trecho, ele é um homem que tem um compromisso muito forte diretamente com o Evangelho, né? Ele está sendo preparado para isso, como você disse, ensinado para isso. Epafrodito, ele também tem um comprometimento com a missão, sem dúvida nenhuma. Mas parece que o olhar de Epafrodito, pelo menos nesse momento aqui, nesse contexto, é um olhar um pouco mais para o serviço, né? Ele foi destacado para uma missão específica de servir a Paulo, né? Quais são as características, as evidências que a gente tem? Essa é a pergunta de número 3, né? Nos versos de 25 a 30, que demonstram essa característica de Epafrodito. Eu gosto muito do versículo 25. Está escrito o seguinte: contudo penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Eu gosto primeiro dessa parte assim, Paulo meio chateado, né? Falava, tem que mandar de volta Epafrodito, não estava muito afim não, mas acho que é necessário. Logo, Epafrodito deve ser um cara muito querido, um cara que Paulo gostava dele perto, né? E Paulo deixa muito claro assim, olha, primeiro que ele é meu irmão, né? Ele é um cara que está do meu lado, ele é meu cooperador, né? Ele também é companheiro de lutas, quer dizer, Epafrodito, ele conhece Paulo. Ele não é que ele não é o cara que vai na igreja por conta da social no final do culto, lá no fundo. Ou o cara que vai na igreja quando faz aniversário e precisa dar um testemunho lá na frente. Tem algumas igrejas que têm esse costume, né? Olha, hoje foi meu aniversário essa semana, eu vim aqui dar um testemunho. Não, é o cara de todo dia. É o cara do serviço, é o cara que está ali, ó, carregando o piano junto com ele. E além dessa postura, né, Paulo fala assim, ó, Epafrodito é um mensageiro. E o mensageiro aqui é uma coisa muito legal, porque o mensageiro não é o mensageiro que você está pensando na igreja, que vai lá fazer a mensagem na igreja, né? Mas o mensageiro é aquele que traz boas novas, trouxe coisas boas para ele, trouxe bênçãos para a vida dele. Porque é assim, como que você faria para levar uma encomenda para um outro lugar? Você teria que ver os viajantes passando pela tua cidade. Ou você vai para onde? Vou para tal lugar, tal. E aí você pagava uma quantidade, a pessoa levava para você. A igreja de Filipos não usa viajantes para isso, porque é evidente, gente de Filipos para Roma tinha uns montes, a gente está falando da capital do império, mas a igreja de Filipos manda Epafrodito, o irmão da igreja. Ele é o homem que leva as boas obras, leva a oferta, o consolo para Paulo na prisão onde ele estava. É isso que ele vai fazer, né? E aí, por fim, lá no versículo 27, confirmando isso que eu falei aqui para você, de fato, aí tem um outro porém, né? Eu acho que também é interessante que Epafrodito, ele fica doente no meio desse processo. Fica. E quase morre. Aí no versículo, ele fala assim, olha, vocês souberam que estava doente, versículo 27. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele e não somente dele. Aí que vem a parte interessante. Mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Mostra como Epafrodito era um cara querido. Não devia ser um reclamão, nem devia ser não, ele era querido por Paulo, muito por aquilo que ele era e fazia na igreja ali. Esse trecho da carta talvez é o único trecho que a gente encontre traços de tristeza, Sim. né? Ele vai falar de duas tristezas, né? É verdade. Ele joga ali no texto base, né? Porque muita gente está só preocupado com os seus próprios interesses. Diferente desses dois que eu vou citar para você agora, que é Timóteo e Epafrodito. E aqui ele se entristece pela doença e pela quase morte, e ele diz, se ele morresse, se acumularia tristeza sobre tristeza. Então, assim, Paulo está com o coração muito aberto aqui, apesar de continuar sendo a carta da alegria, mas eu acho que isso é um grande ensinamento para todos nós, né? Ele vai repetir isso no capítulo 4, né? Quando ele vai dizer que ele sabe estar contente
em toda e qualquer situação. Sim. Mas, mais uma vez, ele mostra aqui que a alegria dele, o contentamento dele, não está no que está acontecendo, né? Porque é uma carta, veja, ele está escrevendo a carta, ele está passando aquele tempo ali, mas o Timóteo está com problema de estômago, o Epafrodito quase morreu, ele não sabe se ele vai sair vivo daquela história. Mas eu queria só voltar aqui, né, no tema. O que causa tristeza no coração de Paulo é perder os seus companheiros engajados no ministério, né? Sim. O quão é importante que igrejas encontrem pessoas, que você, meu irmão, minha irmã que estão assistindo a gente, que você seja essa pessoa para a sua igreja local, né? Que você seja essa pessoa comprometida, disposta a olhar mais para os interesses do reino do que para os seus próprios interesses, porque é desse tipo de gente que faz com que a igreja ande, né? Não só do pastor, como você bem disse, né? A gente precisa de uma igreja disposta a dar esse passo junto, porque quando essas pessoas faltam, provavelmente líderes se encontram com tristeza sobre tristeza. O que eu acho legal é que às vezes a gente fala assim, puxa, se eu vou fazer isso, olha Epafrodito. Epafrodito, entre aspas, só ia levar oferta para Paulo. Mas Epafrodito foi uma fonte de alegria para Paulo em meio à tristeza. E aqui eu acho que é legal essa tristeza, porque é quando Paulo ele olha para o contexto dele e fala assim, pô, meu contexto não é bom não, meu contexto é triste. Né? Por mais que a alegria deles, e como a gente já viu nessa lição, fosse uma dádiva de Deus, é devido à constância dele na presença de Deus, é o olhar dele em relação à obra de Deus. Epafrodito, entre aspas, é o cara que só leva oferta para Paulo, mas como ele foi importante para Paulo? Sim. Como ele trouxe alegria para Paulo? Como que ele foi motivador para Paulo? Às vezes a gente menospreza o serviço que Deus dá para a gente. Eu só vou fazer tal coisa. A gente não tem noção do que aquilo pode proporcionar no reino de Deus. Muita gente acha que trabalhar para Deus é só pregar lá na frente da igreja ou só cantar lá na frente da igreja. Mas Epafrodito mostra para a gente que tem mais do que isso. E levar uma oferta é algo que pode ser significativo na vida de uma pessoa, como foi na vida de Paulo. E você está falando, eu estou pensando aqui, né? A igreja de Filipos destaca talvez um dos seus principais líderes para uma função relativamente, de um ponto de vista humano, menor, né? Poderia ter enviado um diácono, poderia ter enviado um irmão ali. Não, esse aqui a gente não pode, né? Esse aqui fica aqui. Mas parece que a igreja, quando eu leio Atos, eu vejo esse desprendimento assim, ali em Antioquia, destacando Barnabé e Saulo, né? Barnabé e Paulo para a missão. Eram dois dos 5 principais líderes, eles eram 2 deles. A gente vê essa igreja que tem uma disposição para o serviço, para o envio, um desprendimento para o reino de Deus, que é muito diferente de você ficar ali na luta por posições, né? Na luta pelo púlpito, na luta por aspectos, né? A gente às vezes vê irmãos, irmãs, talvez você conheça alguém assim, né? Que às vezes reclama, né? Assim, mas não me dão oportunidade para isso ou para aquilo, né? Talvez, só talvez, mas talvez realmente não é o dom da pessoa, né? Não é o lugar que a pessoa pode servir melhor. Mas essa igreja do Novo Testamento, essa igreja de Atos, parece que essa compreensão ela é mais tranquila, né? Você vê a pessoa sendo levada, por exemplo, como Epafrodito, presbítero da igreja, um líder da igreja. Ele vai ficar quantos meses fora nessa viagem? É você que vai. E ele vai de bom coração, está doente. E está lá. Está lá, está preocupado com Paulo, preocupado com a igreja. E talvez ele mesmo... Paulo diz, né? É necessário que eu envie ele de volta. Parece que Epafrodito, Paulo, se precisar eu fico. O cara está quase morrendo, mas ele está falando assim, se precisar eu fico. E Paulo, não, volta para casa. O versículo 26 fala que ele ficou angustiado em saber que a igreja ficou sabendo que ele estava doente. Ele ficou angustiado. Ele falou, eu quero que se importava com a igreja. E aqui mostra uma coisa que eu acho que é muito interessante, Júnior. No reino de Deus não existe, na missão de Deus, na verdade, não existe trabalho que seja pequeno demais. Isso. Não existe.
né? Então, não adianta a gente ficar classificando os trabalhos que a gente queira fazer. Se a gente tem conhecimento que qualquer trabalho ali da missão é importante, eu faço aquilo que Deus me manda. Muito bom. Bom, a quarta questão, ela vai pedir para o estudante fazer uma comparação aqui, né? Das semelhanças que a gente pode encontrar em Timóteo e em Epafrodito. Do ponto de vista da diferença, né? Parece que um está ali junto de Paulo, mas Paulo está preparando ele para a pregação do evangelho, né? Epafrodito, por outro lado, está ali especificamente para servir, né? Ele está oferecendo um serviço às necessidades de Paulo, né? Então, talvez aí a gente tem dois aspectos, né? A pregação do evangelho e o serviço, a assistência, né? Esse auxílio. Mas o que a gente encontra, como é que nós ajudamos aí os estudantes desta lição bíblica sobre as semelhanças presentes nesses dois exemplos citados? O autor da lição elenca algumas semelhanças interessantes. Primeira coisa, ambos cristãos amadurecidos. Importante. Epafrodito, como a gente falou aqui, é um líder da igreja. É um cara que muito provavelmente conheceu Paulo quando Paulo começa a igreja lá em Filipos, né? Estava naquele início, é discipulado também por Paulo, enfim, tem esse preparo. Timóteo, a gente sabe que ele é preparado desde a infância dele. Paulo deixa isso muito claro, né? Que a mãe e a avó fizeram um trabalho ali desde a infância dele. Então, eles não eram neófitos na fé. É importante porque a gente às vezes quer trabalhar na igreja, trabalhar na missão, mas precisamos amadurecer um pouquinho às vezes. E às vezes a gente não tem paciência para isso. É importante amadurecer. Segundo, ambos tinham ancestralidade grega. Tanto Epafrodito como Timóteo, seus ancestrais eram gregos, né? Com exceção do Timóteo, que a mãe era judia, eles tinham a mesma origem, o mesmo tipo de, a mesma base. Uma terceira característica que eu achei interessante também, que o autor elenca aqui, é que eles são provas de que existe relacionamento sincero entre os membros da igreja. E aqui volto a falar do que Paulo fala em relação a Epafrodito. Eu não queria que ele fosse. Se ele morresse... Quer dizer, existe um relacionamento sincero entre Paulo e Epafrodito, entre Paulo e Timóteo. Não é aquela coisa superficial. Não é aquela liderança líder-liderado, aquela relação líder-liderado. É uma relação saudável, de irmandade mesmo. Por último, eu vejo aqui que o autor elenca que os dois estavam dispostos a se doar pela igreja do Senhor. Isso é fato. Epafrodito foi até ficar doente, né? E estava aqui junto com Paulo. Timóteo é o que vai seguir depois de Paulo o caminho que ele tem que seguir. Não era fácil ser cristão no primeiro século. Timóteo sabia disso. Lembrando que a igreja era clandestina nesse momento. A igreja só deixa de ser clandestina no século III. Então, Timóteo estava abraçando um ministério da clandestinidade, da perseguição. Tinha um imperador que era Nero, que não estava nada feliz com os cristãos. E que, para dar na sapuca dele, de querer matar todo mundo, estava daqui para ali, como ele já tentou algumas vezes. Então, e detalhe, se ele executava cristãos nas arenas e em Roma. Então, você tinha cristãos jogados nas arenas dos leões, junto com gladiadores. Você tinha em Roma postes onde os cristãos eram amarrados, eram incendiados, vivos e queimavam para iluminar as ruas. Esses postes estão até hoje, alguns postes estão até hoje em Roma, é terrível isso, mas está lá, né? Então, Timóteo sabia disso e mesmo assim estava disposto a encarar, se doar pela igreja. Epafrodito pega essa via, e a gente fala, é uma via legal de andar, ok, só que devia estar cheio de ladrão, devia estar cheio de bandido, devia estar cheio de perigo. E está disposto a encarar uma via perigosa para levar as ofertas para Paulo. Então, são essas características que eu acho interessante que o autor elenca aqui. É interessante perceber essa postura de serviço, né? Independente do que seja, porque parece, a gente focou mais na fala de que Epafrodito vai ser enviado de volta, né? Só que Timóteo também está indo, né? Sim. Espero enviar-lhes Timóteo. Sim. Porque parece que Timóteo vai voltar, trazendo notícias. Então, provavelmente, Epafrodito e Timóteo, se é que eles viajaram juntos, eles levam essa carta. Eles são os portadores da carta para chegar
na igreja de Filipos. E Epafrodito provavelmente parece que vai para ficar e continuar o seu ministério na igreja local. Timóteo vai para perceber como é que estão as coisas ali e voltar, né? É aquilo que você falou ali atrás, né? Não há serviço menor, né? O mesmo Timóteo agora vai entrar numa linha de serviço do ponto de vista de levar uma carta, reconhecer como é que está a igreja e trazer notícias para Paulo, né? Faz parte do processo de amadurecimento e de certeza do serviço cristão, né? Às vezes ele é o cara, ele é a pessoa, é o pastor que está sendo treinado, discipulado por Paulo, mas agora, com dor no coração, ele está perdendo esses 2 amigos aqui, né? 2 companheiros, para ficar um tempo sozinho. Ele vai ficar, e talvez no pior momento, né? Que está chegando pela carta aqui, fica claro que está chegando o dia do seu julgamento. E no julgamento não vai ter ninguém. Quando ele fala para Timóteo que no julgamento ele estava sozinho. Verdade. E Timóteo não estava com ele. Então ele está narrando para Timóteo o que acontece no julgamento dele. Olha que interessante, porque esses 2 vão embora, ele ainda não sabe se vai embora, né? Talvez se ele sair, Timóteo não precisa voltar, né? Ele avisa, Timóteo, estou indo me encontrar com você em tal lugar, ou não, ou talvez Timóteo vai ter que voltar, ou não, ou os 2 saem com o sentimento, será que é a última vez que a gente está vendo Paulo? Mas o sentimento é o que o texto base traz, né? Eles não estão buscando seus próprios interesses, né? Eles têm interesses maiores. Grandes homens de Deus. Eu acho que vale a pena aprendermos com o exemplo desses 2. Nas aplicações, nós somos desafiados aqui, né? A como Timóteo engajar-se com as virtudes corretas, né? Aqui que está aquela expressão santos comuns, né? Isso. Deus usa santos comuns. O mundo honra aqueles que são inteligentes, belos, ricos e poderosos. Mas Deus honra pessoas como Timóteo, né? Cristão preocupado, cristão que por conta da sua preocupação age e que isso, na verdade, é o seu próprio caráter, né? Não é uma fachada, né? E, como Epafrodito, somos convidados a uma prontidão verdadeira, né? Isto é, o que tem que fazer? Vai fazer, né? Não há serviço maior ou menor, né? Ele está pronto, como um presbítero, para enfrentar toda essa situação. Penso que essas 2 características apontam para Paulo, nesse pequeno trecho da carta que aponta alguns aspectos da sua tristeza, né? Ele se enche de alegria e de orgulho por esses 2 companheiros de fé que ele tem, né? Eu queria te pedir, antes da gente encerrar, você deixar uma palavra para os nossos irmãos em relação a tudo que aprendemos, tudo que estudamos, e em seguida, Beto, por favor, conduzir a oração final desta aula. Meu irmão, minha irmã, o que eu posso dizer para você é sirva a Deus. Fomos chamados para servir. Epafrodito e Timóteo deixam isso muito claro. Mas não é aquele serviço que é assim, olha, estou à disposição, hein? Quando quiser, é só chamar. Não é isso. O que Epafrodito faz, ele fala, não, estou aqui, eu vou levar. Ele se disponibiliza para o serviço. São dessas pessoas que o reino de Deus, a igreja precisa. Não é gente que só se fala disponível, mas gente que está de fato pronto para trabalhar. Puxa, mas eu não tenho capacidade. Confie no Senhor teu Deus. Confia no Espírito Santo, ele te capacitará. Não existe serviço menor nem maior. Todo serviço serve para glorificar o nome de Deus. Sirva, meu irmão, minha irmã. A igreja precisa de gente à disposição, pronta para servir. Vamos orar? Meu Deus e Pai, obrigado por mais esse momento de estudo e peço graça sobre graça na nossa vida. A todos os irmãos que estão nos assistindo agora, nesse tempo ou em qualquer outro tempo, que eles sejam abençoados por Ti e sejam aí, pelo Espírito Santo, convencidos de servir. Como precisamos de pessoas servindo. Como o reino precisa de serviço. Pessoas que servem com alegria, servem com singeleza de coração, prontas para fazer do reino de Deus algo acessível a todas as pessoas. Use cada uma delas, o Espírito Santo capacita essas pessoas para que elas possam, a cada dia, fazer a diferença na proclamação do reino. Obrigado por esse momento de crescimento, de estudo.
Obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Beto, mais uma vez pela sua presença. Agradeço também a todos vocês, irmãos, irmãs, amigos que têm acompanhado a Escola Bíblica, que têm acompanhado a programação da TV Viva Promessa. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente e espero que esse estudo tenha te ajudado, tenha te despertado a perceber que pessoas comuns, como eu e você, podemos servir ao reino de Deus na medida em que a nossa postura, a nossa atenção e a nossa atitude se volta para as coisas do reino de Deus e não somente para os nossos próprios interesses. É isso, sirva, como disse o Beto aqui, sirva, seja participante da grande missão de Deus, independente da atividade, da posição, se coloque à disposição do reino de Deus. Encerramos mais um estudo. Semana que vem a Escola Bíblica continua com a lição de número 9, não confiamos na carne, e a gente espera você para continuarmos juntos na semana que vem, mais um estudo da série Alegrai-vos. Não se esqueça de participar, de contribuir sendo um amigo da missão. Acesse os nossos links que estão na tela e conheça esse projeto se você ainda não teve acesso, para que você possa colaborar com tudo aquilo que nós estamos fazendo através dessa TV, de projetos humanitários, para que o Evangelho alcance outras pessoas, que o Evangelho também alcance pessoas em diversos lugares por meio dessas plataformas. É isso. Boa semana, bom resto de semana, na verdade, e até a próxima lição. Que Deus te abençoe. Olá, povo de Deus. Eu sou o pastor Hamilton, sou pretendente da Convenção Rondo Acre. Eu faço parte desse projeto maravilhoso. Eu sou amigo da missão. Venho aqui também pedir a todos, principalmente a minha convenção, para você também ser amigo da missão. Seja um amigo da missão, faça o nome de Deus ser cada dia glorificado. A paz do Senhor a todos.